Hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. Hoje eu converso com uma mulher que fez de uma pequena loja em Franca, no interior de São Paulo, um verdadeiro império. Ela preside o conselho da empresa, foca em projetos sociais e faz um lindo trabalho para impulsionar mais mulheres. A protagonista de hoje é Luísa Helena Trajano, uma das mulheres mais admiradas e influentes do Brasil. E isso vai muito além do mundo dos negócios. Visionária, generosa e com uma capacidade única de mobilizar pessoas e causas, Luísa Helena transformou uma loja do interior de São Paulo num dos maiores grupos varejistas do país, o Magazine Luiza. Hoje, ela é presidente do Conselho do Magalu. Luísa é conhecida por unir excelência empresarial com profundo compromisso social. Ela não separa sucesso econômico de responsabilidade com o Brasil. E ainda é a mente por trás do grupo Mulheres do Brasil, um movimento que reúne milhares de mulheres engajadas em promover mudanças concretas na nossa sociedade. Luísa, é um prazer ter você aqui no Protagonistas. Cristiane. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada, que instalação linda aqui, né? Ah, obrigada. Fiquei muito feliz de te ver aqui. Que bom, a gente que agradece. Eu sempre começo com a mesma pergunta para todas vocês. Quem é Luísa Helena Trajano? Como você se define? Assim, não é uma pergunta que a gente... Cada hora eu acho que eu falo uma coisa, viu, Cris? Porque eu sou tanta coisa ao mesmo tempo, assim... Mas, primeiro, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu acho que eu tenho uma energia muito boa, eu durmo pouco. Então, sou uma pessoa muito aberta ao novo. E sou muito comprometida com o país, desde 12 anos de idade. O Magazine Luiza, você tem uma base de mulheres do Brasil, começa qualquer reunião cantando o hino nacional, isso há muitos anos. Então, eu me sinto uma pessoa protagonista do país. Desde menina, minha mãe falava, eu sou filha única, minha tia também não teve filho. A minha mãe falava, para de discutir bolsa no colégio, isso desde 12 anos de idade. Então, eu me sinto que eu sou responsável por esse país. Eu acho que a minha maior capacidade é de me sentir protagonista. E quando você é protagonista, você começa a não culpar todo mundo, mas estar junto, né, com todo mundo. E foi isso que eu acho que eu fiz sempre na minha vida, é me sentir. Tenho uma grande inquietação pela desigualdade social. Eu acho ela um câncer na sociedade. Acho que eu convivo muito com amigos do bem, vou muito para o sertão e vejo que não é preguiça, é falta de oportunidade. Então, eu sou uma pessoa assim. E também, como todo mundo, sou humana, tenho meus erros, minhas falhas, mas eu sou filha única, né? Então, filha única não tem tanta... A gente tem uma autoestima boa. Então, se você me der um feedback, eu falo, ai, que bom, Cris, eu vou mudar. Eu não levo pelo lado pessoal, assim. Isso me ajuda muito também, ter uma autoestima boa, assim, de achar que eu sou legal, eu sou do bem e eu estou aqui em movimento e eu tenho que estar melhorando sempre. Então, eu sou inacabada. Muito bom isso, inacabada. Voltando ao Magazine Luiza, você costuma dizer que você começou como balconista do Magazine Luiza. Em que momento que você percebeu que você queria ser líder? Que você é uma pessoa com uma personalidade para liderar? A minha família, eu já venho de uma família que a mulher trabalhava. Minha tia, que não teve filho, ela montou a empresa há 67 anos atrás. Então, até essa luta minha pela mulher não é por minha causa. Minha mãe nunca falou, nossa, mas você vai trabalhar e vai largar os filhos? Porque era comum na minha família quando não era comum na sociedade. E sou de Franca, interior de São Paulo. Eu brinco que Franca é 70% mineiro e 30% filho de mineiro. Então, meu sotaque é bem mineiro. É porta, portão, e uma das coisas que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje é não querer mudar a minha essência, estar muito firme com a minha essência. Então, eu nunca fiz curso de dicção, eu nunca neguei da onde eu sou. Então, eu acho que, na realidade, a minha luta é para isso mesmo, é para que a gente... Eu acho que nós somos o Brasil, nós nascemos aqui, nós somos responsáveis. Tem os políticos, mas nós temos que ser responsáveis para deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E o Magazine Luiza, com 12 anos, eu, por ser filha única, eu gostava de dar presente. E a minha família falou muito pouco não, é uma família de empreendedor. O trabalho era mais importante do que qualquer outra coisa. A minha mãe virou para mim e falou, tinha uma única lojinha, vai trabalhar, ganha
e você pode comprar o presente. Eu vejo ela falar, onde se viu é muita coisa, não está na hora de você dar. Então, sempre o trabalho resolvia, sempre o trabalho. Aí eu fui trabalhar naquele Natal e eu ganhei tanto que, além de eu dar o presente, fizeram a minha primeira poupança. Quando você tinha 12 anos? Só nas férias de dezembro. E aí foi interessante, Cris, que eu descobri que, lógico, na época eu não sabia, que eu tinha desenvolvido um assunto que chama empatia, que hoje está tão na moda, porque o balcão, onde quando você está em contato com diferentes tipos de gente, uma cidade do interior, você tem que trocar de papel com eles no mundo deles. E empatia é isso, né? É quando eu sento aqui e troco no mundo. Você viu que eu fiz muita pergunta para você antes, como jornalista, não fiz? Porque sim, eu não sou, mas você é. Então, eu aprendi isso muito fácil. Aí, com 12 anos, eu ganhei, depois todas as férias eu ia. E depois meus primos começaram a ir porque gostaram. Depois foram meus filhos que ficavam de férias ia aqui em São Paulo. E olha que interessante, gente, como a gente fala uma coisa que a gente nunca sei aonde vai dar. Eu tenho 6 netos hoje, a minha neta entrou na GV agora, tem 18 anos, e quando ela tinha 12 para 13 anos, ela procurou uma loja aqui em São Paulo, foi ser vendedora e comprou presente para as avós, para os parentes. Quer dizer, quando é que eu achava que aquela atitude minha, movida até pela minha família, fosse levar a tantos anos depois, né? E neta é uma coisa melhor do mundo, fosse levar isso numa neta minha, que fez a mesma coisa por saber que eu tinha feito, né? Então, é muito interessante quando você faz uma coisa e você inspira até quem nunca você vai pensar que vai inspirar, né? Sim, você dá o exemplo até para as pessoas mais próximas. Quando você olha para toda a sua trajetória, o que mais te emociona? Ô, Cris, eu acho que o que mais me emociona no varejo é um segmento muito imediatista. Eu brinco que lá você não precisa matar o porquinho para tirar o presunto. Você ganha menos, é mais difícil, mas é muito imediatista. Então, acho que o que mais me deixa feliz é que eu sempre quis botar... Nós somos há 30 anos entre a melhor empresa para se trabalhar, porque a última coisa que a pessoa queria ser é trabalhar no varejo. Na época do meu filho formou na GV, entre 100 estagiários, sai um para o varejo. Então, essa profissionalização com propósito, de ter plano de carreira, de tudo... Eu lá em Franca ainda foi uma das coisas que eu banquei, e hoje é muito natural. E o varejo, então, assim, estar com meus colegas também do IDV e fazer o varejo brasileiro ser mais protagonista, eu acho que é uma das coisas que eu vou deixar. Além de todo o trabalho que eu faço com mulheres, e que não é por minha causa, mas eu não aceito ser a única mulher que ganha um prêmio nos Estados Unidos, ser a única que... Eu acho que uma mulher, quando entra, ela puxa a outra. Então, essa luta da gente não é nada contra os homens, pelo contrário. Os homens que hoje estão muito mais desenvolvidos, eles sabem que tem mulher que resolve a compra, que tem mulher numa empresa, numa gestão muito mais orgânica do que mecânica, que mudou muito. Na década de 90, 80, era uma gestão muito mecânica, tudo era muito automático. As pessoas não podiam falar que tinha problema em casa, que tem que ser profissional. E, de repente, o mundo mudou. Pós-pandemia, mudou muito. Então, nós mulheres somos mais acostumadas a ter essa gestão mais flexível, mais cheia, porque nós não sofremos essa pressão, até porque não tinha muita oportunidade, né? Você percebe já uma mudança nessas últimas décadas em relação à posição, o lugar que a mulher ocupa na sociedade como um todo? É algo que você luta muito por essa causa feminina, né, no grupo que você tem, Mulheres do Brasil. E dentro do Magazine também, que nem podia ser diferente. Porque a gente... Olha, Cris, uma das coisas que eu costumo mais dizer, e hoje eu ainda respondi num prêmio que eu ganhei, é você aprender a mudar de ciclo. Então, nós não temos que estar lutando mais para a mulher ser olhada. Nós temos que estar lutando para a mulher e os negros ter mais poder político, administrativo, em todas as áreas. E não é contra. Então, nós estamos fazendo um trabalho que pula para 50%. 50% em mulheres em todos os segmentos. Isso dá uma união. Nós não teríamos esse mundo de guerra se tivesse 2 mulheres sentadas junto, pode ser até junto com os homens, mas com comando, com poder de direito também lá dentro. Então, o Mulheres do Brasil vai fazer 13 anos. É impressionante o que nós mudamos. Quando a gente resolveu chamar Grupo Mulheres do Brasil, porque nós fomos numa exposição que chamava assim, quando a gente olhou no Google, era muita coisa assim do Brasil que não era legal. A gente falou, puxa,
a gente tem duas coisas, ou muda o nome, ou muda o que está no nome. E hoje, quando você fala Mulheres do Brasil, não é só o grupo, Mulheres do Brasil, é muito mais diferente. Mudamos muito, nós ainda temos muita luta, mas hoje os homens estão mais entendendo o nosso papel. E eu vim de Portugal agora, que eu participei de debate com 5 portuguesas que estão no carro. A mesma coisa, é a mesma luta. Então, os países hoje estão muito entendendo que o papel da mulher é muito forte. Então, não é a mesma coisa de 10 anos atrás. Mas o que ainda precisa mudar para que mais mulher ocupe esses espaços? Para que a gente, de fato, chegue em 50-50? A primeira coisa que nós temos trabalhado muito é a mulher acreditar nela mesma. Porque ela, assim, ela tem que ser mais competente para estar lá. Que bom, né, gente? À medida que me exige mais competência, eu sou mais livre até. Então, ela acreditar. A gente tem feito um trabalho em pequenas coisas. Fala, ai, você tá bonita. Ai, eu comprei tão baratinha essa roupa. Então, a gente está fazendo um trabalho. Agradece, obrigado. Vai ver os homens têm terno de não sei quantos anos e não fala, ai, é usado, eu tenho tanto. Ele não precisa falar isso. Então, assim, seu cabelo tá bonito. Ai, fui numa cabeleireira que comprou baratinho. Ai, comprei. Então, a gente tem trabalhado desde isso. Ai, como você tá bonita. Agradeça, fala obrigado. Isso começa de uma autoestima. Lógico que aí entender que também eu sou presidente de conselho há muitos anos, já frequentei. O homem também erra em conselho, acerta em conselho. Se eu não for competente, me manda embora. Mas eu não tenho que chegar já com aquele medo. Então, acho que isso é a primeira. E o segundo, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo, agora menos, mas eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Eu sou há muitos anos. E nós estamos lutando agora para pôr no Congresso, já passou pela Câmara, está no Senado. A gente está para colocar 30% de mulheres em empresas públicas ou mista. Porque isso estava na França, Cris. E quantas mulheres brasileiras eles levaram para estar no Conselho da França? Então, assim, ainda tem uma luta, mas hoje, eu falar em cota, eu apanho menos do que eu apanhava há 5, 6 anos atrás. É um processo transitório para acertar uma desigualdade. E tem que ser algo intencional. E vocês, inclusive no Magazine Luiza, já fizeram muitas ações intencionais em relação a isso. E a gente só lucrou com isso. E já apanharam muito também. Já apanhamos. Quando a gente fez o trainee para negros, a gente levou uma semana assim, das piores agressividades que podia existir. A gente ficou firme e hoje você não imagina quantos prêmios a gente ganha fora do Brasil por causa disso e por causa do Unidos da Vacina, que Mulheres do Brasil, sem falar mal de ninguém, sem buscar, mas assumiu na pandemia com uma eficiência junto com os homens, junto com os movimentos. E a gente conseguiu, falamos que em janeiro ia vacinar até setembro 75% e conseguimos. Em cada cidade tinha mulheres, cada lugar tinha transportadoras de todo lugar que se uniram para que a gente fez. Então, quando a sociedade civil se une, independente se é esquerda, se é direita, se é daqui, sei lá, ninguém pode com a sociedade civil. É impressionante. E como funciona essa decisão? Eu não vou voltar atrás. Aí, falando especificamente do trainee para negros, eu não vou voltar atrás. Você tinha certeza absoluta de que aquela ação era algo importante? Não era só eu, não, viu? Os homens também tinham. Interessante, porque eu sempre fui dessas causas, eu sempre lutei muito para o propósito, todo mundo sabe, desde pequena, né? O CEO, que por acaso é meu filho, eu nunca falei para ele ser, ninguém acredita, mas é verdade. Ele tinha vindo do mercado de trabalho, ele trabalhou primeiro como diretor, depois tinha outro CEO, ele foi nomeado, nós já estávamos na Bolsa, ele foi nomeado. Ele fez eu já vinha há muito tempo falando para a 99, que é a empresa que faz a nossa seleção de trainee. Poxa, chega no fim, não tem nenhum negro, gente. Vocês estão apanhando muito, isso de 2017. Aí um dia ele fez uma pesquisa e viu que nós tínhamos 50 e tantos % de pessoas que se diziam negro e tinha muito pouco em alto nível. E numa empresa de varejo, o que leva você rápido é o programa de trainee. Aí ele falou, vamos fazer um programa de trainee só para negro? O povo falou, a Luiza está tentando... Não, falou, vamos trazer mais negro. Olha, ela está tentando faz tempo e não consegue. Isso foi o Frederico que falou, o seu filho que é CEO da empresa. Não, lá, nem numa reunião que eu não estava. Tá. A sua mãe, a Luiza está treinando muito, ela até fala a sua mãe, porque ela é tudo verdadeiro. Ele ficou pensando se ia chamar de Luiza ou de minha mãe, ele resolveu falar minha mãe. Ele chama de mãe? Porque, na assim, frente das outras pessoas? Porque assim...
ele vem do mercado onde a gente fala o Paulo, a Luísa. Sim. E ele ficou pensando. E a minha família, a gente é muito verdadeiro. O que nós somos lá, a gente é fora. Não estou falando que os outros não é, mas eu estou falando em pequenas Sim, coisas. claro. E aí ele resolveu falar, minha mãe mesmo. Te chama de mãe mesmo na empresa. Aí ele falou, então vamos fazer um programa de trainee só para negros. Ele falou. Ele até partiu do grupo dele mesmo. Eu queria sempre pronto. E aí ele me chamou às 4 horas da tarde, de uma sexta-feira, a gente chamou o Lázaro Ramos, porque ele estava escrevendo um livro, para falar interno, por enquanto. Para dizer para os 40 mil funcionários que a gente ia lançar um programa de trainee, dessa vez só para negro, para eles ajudarem a selecionar. Abrimos para o Brasil inteiro. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Facilitamos a vinda deles para São Paulo, porque tinha que facilitar. E aí lançamos, na sexta-noite, o pessoal, na nossa assessoria de imprensa, mandou para a imprensa avisando que a gente estava fazendo. A partir daí foram agressão de todos os lados e de todos os níveis. E aí, no domingo, ele mandou uma carta para a imprensa dizendo, olha, eu não estou querendo mudar a sua empresa ou o Brasil, eu estou querendo mudar a minha educadamente e ela vai continuar. E nós continuamos 23 mil inscritos. E a gente achou, Cris, que a gente ia ter que dar inglês, complemento, nada. De uma capacidade que nos espantou muito. A única coisa que nós demos a mais é que o programa parava em 24 anos, a gente levou até 26, pela falta de oportunidade que tinha. Então, e a partir daí, fizemos outro, nunca mais implicou. E as pessoas começaram a ver que isso era importante, porque eles tinham que sentir pertencente. Como foi essa decisão sua ou de outras pessoas da empresa também de deixar o comando da empresa e você ir para ser presidente do conselho? Em que momento que você percebeu? Cris, eu ainda falei uma coisa hoje muito interessante. Se é uma coisa que eu sou saudável, é para aprender a mudar de ciclo. Seja com filho, com tudo. Sabe, eu acho que se você não muda de ciclo, o ciclo muda para você. Agora mesmo nós estávamos conversando sobre você. Um belo dia você não falou, vamos mudar de ciclo? Claro, com certeza. E largando coisas muito boas. Isso aí. Estou bem feliz no meu ciclo novo. Você tomou uma medida, porque você sentiu que aquele ciclo não estava legal. Então, há muito tempo eu sentia que eu não dava mais para ser. Então, não foi o Frederico que veio, porque deu Ibope. O Marcelo Silva ficou 8 anos, foi o executivo que eu contratei para ficar no meu lugar. Aí eu fiquei presidente do Magazine, ele CEO com toda a liberdade dele. Depois, o conselho, o Frederico veio depois do Marcelo para trabalhar como diretor normal, porque ele veio colocar o .com. Ele achava que tinha, hoje nós somos uma das empresas com ponto físico, o que mais somos digital, temos 4 laboratórios e continuamos com ponto físico, porque a gente sempre acreditou nele diferente, né? Para então, você é importantíssimo ter os 2 pontos, ser agora digital... Agora não é nem para mim, viu, Cris? Agora está no mundo inteiro. Eu vou na NRF, as lojas estão se reinventando. Tá voltando atrás nessa questão. Inclusive, o Magazine Luiza vai montar uma loja na antiga Livraria Cultura, que vai chamar Galeria Magalu, que vai ter todas as nossas empresas, Época, Netshoes, a estante virtual, vai estar tudo lá físico, com muita experiência. E vai manter o teatro reformado, que o Teatro da Livraria, você sabe que foi uma das que mais teve peça até hoje. Sim. E as pessoas começaram. Então, estamos reformando o teatro, vamos ter outras coisas muito interessantes, mas uma nova concepção de loja. Você é muito ativa nas redes sociais, nas mídias em geral, você dá muita entrevista, você vai em muito evento o tempo inteiro. Como é que você consegue lidar com essa super exposição? Eu vou em muitos eventos que têm a ver comigo, né? As meninas recebem 500 pedidos, eu vou em 100, que eu dou conta. Mesmo assim é impressionante, né, a quantidade. Eu também não seleciono. Porque eu quero ir em todos os mesmos, mais simples, menos, senão você fica muito dentro de uma bolha, né? Mas, assim, desde a primeira vez assim, que eu comecei, que você não é unanimidade, e hoje uma pessoa ainda contou que ela estava num dia muito mal, que ela foi falar comigo, eu não sabia que ela estava mal, o pessoal me fez essa pergunta. Eu falei para ela assim, o que eles pensam é problema deles, o que eu sou é problema meu. Aí ela estava muito mal. Então, se eles pensam isso, é problema deles. O que eu sou vai aparecer.
É verdade, você vê, eu estou há 8 anos seguidos entre a líder de maior reputação numa empresa que faz internacional. Nunca teve. Primeiro, entre as 10, uma mulher de cara. E segundo, que ela ficou 8 anos em primeira de reputação. Então, assim, é tudo pesquisa muito bem feita por uma empresa internacional que faz a pesquisa de líderes. Então, assim, mesmo quando o Magazine não está tão bem, porque você está na bolsa, tem essas oscilações. Sim, claro. Eu continuo coerente. Então, assim, eu tenho uma missão de vida. Essa missão, eu faço ela. Eu não teria interesse nenhum de continuar hoje fazendo tudo que eu faço se não fosse para ajudar. Para ajudar e aprender, porque eu aprendo muito também com o meu propósito. Sabe algo que me chama muito a atenção em você sempre? Eu já estive em vários eventos onde você estava e nada te deixa constrangida, nada te diminui. Você sempre se impõe quando você acha que tem que se impor, não importa quem seja a pessoa que esteja na sua frente. Eu já vi você em situações com homens poderosíssimos e você levanta a sua voz no bom sentido, tá? Você se faz ouvir. Como você aprendeu a fazer isso, Luísa? É gozado, porque eu estava... E os homens param para te ouvir. Primeiro que eles veem que eu não sou contra eles. Eu sou a favor das mulheres, tem uma boa diferença, sabe? Eu entendo o mundo que eles foram criados profundamente, esse mundo muito mecânico. Na minha época, não podia falar que você estava com um filho doente aqui, você for funcional. Muito menos que você levar a criança para o médico, né? Então, assim, isso era um absurdo. Eu já não aceitava. Isso não é verdade. Se você está com um problema, você não é a mesma pessoa. Então, assim, eu sempre tentei quebrar essas crenças limitantes. Agora, uma das coisas que eu acho assim, primeiro, não. Mas e quando eu não era conhecida? Porque hoje é mais fácil, né, Cris? Hoje é mais fácil. Eu chegava em São Paulo, falando de uma empresa, Magazine Luiza, que nem o nome, apesar de ser escolhido pelo público, ajudava, porque não era revista, não vendia roupa. E falando porta, portão, e uma única mulher. Então, assim, o que eu acho que aí minha autoestima ajudava, e minha forma que eu fui criada, porque quando eu chegava com problema da escola, a minha mãe, filha única, falava: o que você pode fazer para a professora gostar de você? Ela lidava muito pouco com o sentimento de dó. Ela lidava mais com o sentimento de crença. Você é capaz, vai falar para a professora. Então, assim, eu fui muito criada por empreendedoras que tinham espírito. Porque qual que é a solução? O que quer dizer empreendedora, gente? É igual solução. Empreendedor tem sempre uma solução debaixo da manga. Ele sempre busca, ele não vai nos problemas, ele vai muito na solução. É impressionante, ele usa o problema para buscar solução. Sim. Eu fui criada com mulheres empreendedoras, então isso me ajudou. Aí quando me davam bola de jeito nenhum, não ligava, eu chegando aqui novinha, eu levantava a mão e falava: é bom vocês me ouvirem que eu tenho uma ideia boa. Eu não saía com raiva, falando: esses homens não me escutam, onde se viu. Eu falava: vocês querem me ouvir? Eu acho que eu tenho uma ideia. Não, eu acho não, eu tenho uma ideia boa para dar para você. Eu tenho uma ideia para falar. Então, assim, desde dessa época, eu já começava a me posicionar. Uma coisa, gente, é brigar, uma coisa é achar ruim. Outra coisa é posicionar. Agora, muitas vezes a pessoa leva a posição, principalmente da mulher, quando uma mulher é brava, como uma mulher franca, aí é problema deles. Eu estou me posicionando para não falar por fora. Então, assim, para não falar por fora. E isso vai chegar, aqueles mundos de político, tudo bem. E os homens, eu acho que têm um pouco mais de dificuldade de se posicionar num grupo. Interessante isso. Quais são as características típicas, na sua opinião, da liderança feminina? São diferentes de características da liderança de um homem? Eu acho muito complementar. Eu adoro, eu lidei muito com meu marido, que eu criei 3 filhos adolescentes, né? Então eu falava: isso não é coisa minha, isso é coisa sua. Na empresa também, o Marcelo escutou muitas vezes, o nosso CEO: Marcelo, isso é coisa masculina. Eu falava: deixa que eu estou sabendo fazer. Aí eu falava que estava intuindo, né? O CEO antes do Frederico. Eu falava que eu estava intuindo. E, na época, o povo até me escutava. Eu sou a Luísa hoje e sou boa de argumento, né? Eu não sou ruim. Mas era mais ou menos assim, né? De uns 5 anos para cá, quando eu estou intuindo, pode ter 7-1 no conselho, que todo mundo quer saber por que eu estou intuindo. Porque, não, mas o que você está intuindo? Gente, já votou, já fez, não precisa querer saber. Então, assim, eu acho que é isso. E essa força masculina com a feminina, ela dá muito equilíbrio, muito equilíbrio. Tem uma outra
Algo interessante que você diz que não gosta da palavra empoderar. Eu também não gosto. Mas você diz que não gosta porque a mulher já é poderosa? Não, eu acho assim, empoderar em que você está empoderando? Em dinheiro? Eu acho que o pior empoderamento é do cargo, é do título. Porque as pessoas começam a correr atrás desse poder, do cargo, do título. Eu sou uma pessoa super conhecida, já ganhei prêmios no mundo inteiro. Mas assim, eu não tenho nada, eu estou de. Porque eu tenho muitas pessoas que quando tiram o cargo, o poder, elas não conseguem, elas se perderam de si mesmo. Então você não consegue ficar 10 minutos pronto, porque tudo girou em torno daquilo. Então assim, me empoderar porque hoje eu sou a Luísa, isso aí não é legal para mim. Agora, me empoderar porque eu sou uma pessoa de luta, eu sou uma pessoa que está lutando, que está errando, acertando e fazendo acontecer, que legal, eu sou mesmo. Tá certo? Agora, não porque eu tenho esse título, ou porque eu tenho esse dinheiro, ou porque você não tem isso. Quantas pessoas tinham título e se perderam? E perdeu o título e se perdeu de si mesmo. É como se fosse saindo de você mesmo num elástico, né? E, de repente, quando corta aquele elástico, você não consegue retomar. Então, é nesse aspecto que eu tenho muito medo de falar. Eu sou empoderada. Não, eu sou uma brasileira que luta muito para que eu possa vencer todas as coisas que o Brasil precisa, que o mundo precisa. Então, eu estou tomando muito cuidado com esse momento de guerra. A gente não está se especulando porque fez isso, porque não, no fundo, né? É só eles lá que sabem o que estão fazendo, né? Sem dúvida nenhuma. Qual conselho que você daria para uma mulher ou uma jovem que esteja nos assistindo agora e que goste de você, que você seja uma inspiração, porque você é para muitas mulheres, e que você gostaria de ter ouvido, um conselho que você gostaria de ter ouvido lá atrás, quando você era menina, para que essas mulheres que estejam aqui nos vendo um dia possam ser tão autênticas e liderar como você? Eu vou inverter um pouquinho sua pergunta. Eu não acho que eu gostaria de ser ouvida. É que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Ótimo. Porque, assim, eu fiz muita coisa que eu experimentei muita coisa, então isso me ajudou muito. Primeiro, eu acho assim, resolva o que você quer ser. Você é dona do seu destino. Você resolva. Depois saiba que você não ganha dos dois lados. Toda decisão sua vai ter um lado que você está perdendo. E para de reclamar desse lado que você está perdendo. Você tomou a sua decisão. Se você casa, você tem vantagem e desvantagem. Se você tem filho, você tem a coisa melhor do mundo, mas você tem uma responsabilidade que eu falo que é o maior ato de amadurecimento da vida. Se você resolve ser empreendedora, você tem um período muito difícil da sua vida. Eu falo que no mínimo 5 anos você tem que ter. Se você resolve ser empreendedora dentro das empresas dos outros, você também tem. Não tem nada, Cris, que você não ganha. Então, quando você faz uma opção dos dois lados, você tem a consciência que você fez essa opção. E que você saiba que você vai ter coisas boas e coisas ruins. Toda decisão é uma renúncia. Tem renúncia. Tem renúncia. Tem ônus e bônus. Agora, se você só for reclamar, você vira a sua vida. Então, leve a vida mais leve, sabe disso. Então, para que amanhã, quando não tiver uma coisa muito grave, né? Você não fala, era feliz e não sabia. Outra coisa que me ajudou muito, gente, desde menina, eu não queria usar essa frase, era feliz e não sabia. Eu perdi mãe, apesar que eu tive 2 mães, a minha outra tia morreu faz 1 ano, que era mais do que mãe minha. Eu perdi mãe muito cedo, eu fui uma das primeiras a perder marido. Então, assim, uma das coisas que me alentava muito era os amigos, a família, e eu não ter falado, era feliz, sabe? Não falar, era onde se viu, aquele dia eu reclamei, aquele dia eu fiz caso disso. Não, eu não quero falar, era feliz e não sabia. Eu acho que tem momentos que eu tenho amigas que perderam filhos, muito filhos jovens, filhos únicos. Eu falo, essa aí eu não tenho, a não ser dizer, estou aqui, eu não tenho muito o que falar para ela. Tem alguma coisa que você ainda queira realizar, algum sonho, tanto na vida pessoal quanto nos negócios? Não, na vida pessoal eu acho que eu estou bem no caminho que eu quero. Nos negócios, Cris, eu sempre fui muito feliz com o ciclo que eu estava vivendo, porque ele aparecia, né? Eu nunca pensei que eu fosse chegar em São Paulo com 50 lojas no mesmo dia, minha tia até pensava mais do que eu, e também que hoje nós fôssemos um dos maiores varejos do Brasil, apesar de todas as crises. Então, se você analisar, nós temos o físico.
é uma das poucas empresas que nasceu física e conseguiu digitalizar. Então, assim, sou mulher. Agora nós vamos dar um grande salto com a Livraria Cultura, vocês vão ver, vai chamar Galeria, vai ser uma loja totalmente, um novo ciclo nosso. Quando que vai lançar? Acho que em outubro. Tá. Então, a gente está trabalhando muito, porque é totalmente diferente, muito instagramável, vai ter muita parte de cultura, que eu acredito muito. Eu entrei, quando a gente comprou o estande virtual, eu entrei muito nessa parte, que a cultura forma muito a opinião pública, que são muito importantes. Então, vai ter... Então, assim, tudo vai acontecendo com muito trabalho, com muita dedicação e, acima de tudo, muito apaixonada pelo que eu faço. Por isso que eu acho que eu canso menos. Tá certo que eu durmo pouco, viu, gente? Minhas horas de sono são suficientes. Quantas horas? 4 horas no máximo. Olha só, que maravilha. Eu durmo pouco também, mas um pouquinho mais do que isso. Luísa, nosso tempo já mais do que acabou. Eu poderia ficar aqui horas com você, porque eu, de fato, te admiro demais. Obrigada, eu também a você, viu? Obrigada. Eu queria terminar com a mesma pergunta que eu termino para todas as protagonistas que sentam nessa cadeira. O que significa para você ser protagonista da sua história? É assumir a sua história. É assumir todos... É você estar junto, é você fazer. É você não ficar só planejando, é você ir para fazer, errar, redireciona o erro rápido, acertar, multiplica o acerto, mas é fazer, é não ficar só olhando os outros e criticando as pessoas que não... esse governo não faz nada, isso aqui não fez nada. Mas vamos lá chamar os políticos e ver o que a gente pode fazer. A força do povo é maior do que qualquer coisa. Então, assim, faça, gente, é tão bom. E eu criei filho, eu costumo dizer assim, toque na banda e não deixe a banda passar. Maravilha. Muito obrigada. Que delícia de conversa. Bom demais ter você aqui no nosso quadro. Cris. Obrigada. Parabéns, sucesso. Adorei o nome, Protagonistas. Que bom. Eu que dei esse nome. Parabéns. E foi bom que você disse que gostou também da nossa emissora. Nossa, né? gente, é maravilhoso o local aqui. Parabéns. Que bom. Fico muito feliz com seus elogios. Obrigada, bem.